E hoje, na presença do dançarino cósmico executando a dança da destruição de tudo, de Shri Matakali consumando-se na destruição do cosmos inteiro, e eu não sei porque eu estava fazendo isso aqui, e cercado de espadas, vamos falar sobre não violência, espiritualidade, desarmamento e esses nossos tempos loucos. Tá chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, bem-vinda. Quem já tá aqui já sabe, por favor, se inscreva no canal se você puder, clica no sininho, dá seu joinha, deixa seu comentário no comentário de alguém. E saiba que, embora eu não tenha tempo de comentar o comentário de todo mundo, eu gosto muito de participar das discussões que vocês colocam aqui embaixo, então às vezes eu gosto de responder, especialmente quem discorda, porque aí a coisa fica mais interessante. É a minha profissão, eu sou um filósofo, fora essa. E, a essa altura, talvez o clube dos canais já exista. Provavelmente você vai receber esse recado no final do vídeo, mas se não existir ainda, tá quase. Aguarde. Bom, esses dias, faz tempo, aliás, quando esse vídeo sair, esse vídeo já deve, esse comentário já foi faz muito tempo, mas tiveram dois comentários num vídeo que eu fiz sobre Jesus teria vergonha dos cristãos de hoje em dia, dois comentários que me chamaram muito a atenção, querendo defender uma posição pró-armamento. Bom, vamos fazer dois preâmbulos aqui, porque nós vamos falar sobre a Ahimsa, essa qualidade essencial do yoga. Nós vamos falar sobre sikhismo, nós vamos falar sobre cristianismo, mas eu quero fazer alguns preâmbulos. Antes de qualquer coisa, eu não sou cristão. Oh, meu Deus! Ah! Bom, não sou, né? Eu sou um yogi, tento seguir o Sanatana Dharma, mas eu fui cristão no tempo em que eu era espírita, eu li a Bíblia, numa tradução de uma união evangélica lá, enfim, uma tradução específica. Nunca li a Bíblia no seu original grego ou em versões hebraicas, mas eu li a Segunda Vinda de Cristo, que é uma boa forma de interpretar os evangelhos à luz do yoga, e o Sermão da Montanha segundo o Vedanta, também é. E o que eu sei de cristianismo, eu sei da época do espiritismo, mas eu me garanto, eu li mais da Bíblia e li mais dos evangelhos do que boa parte dos supostos cristãos leram. E não é para me gabar nada disso, é só porque assim, eu quero deixar claro que eu não sou formado em teologia cristã. Eu li os textos, mas não segundo a exegese desse ou daquele santo, ou daquele padre, ou daquela escola. A segunda coisa é que um dos comentários, eu não vou lembrar exatamente agora, dizia assim que Jesus não poderia ter vergonha porque ele era iluminado. O nome do vídeo é uma ironia, entende? Tá bom? Eu tô dizendo que aquele Jesus que instilava a doçura, o acolhimento, o pertencimento, ia falar, meu Deus, como é que vocês dizem me seguir? Agora, Jesus, ele estava no meio dos piores, ele tornou iluminados, os seus apóstolos e discípulos, pessoas que eram absolutamente rudes, embrutecidas. Essa, aliás, é uma das grandes provas de que ele era um mega mestre, a condição dele de iluminar consciências absolutamente primárias, que eram seus discípulos. E a segunda coisa, ele coloca ali uma história de Shri Ramakrishna. Nós vamos começar nossa explicação com ela, depois nós vamos voltar para o cristianismo, depois nós vamos falar de Ahimsa, nós vamos falar de Gandhi, nós vamos falar de sikhismo. Fica calmo. Shri Ramakrishna dizia que uma serpente muito brava atacava todo mundo no vilarejo. Um dia passou por lá um iluminado, e esse iluminado perguntou ao pessoal do vilarejo por que eles estavam aflitos. Eles disseram que tinha uma serpente atacando todo mundo por lá. Esse guru vai até essa serpente, ilumina essa serpente, toca, né, a serpente fica encantada com o guru, diz que estava atacando as pessoas porque as pessoas queriam atacar o seu ninho. Aí ele diz, seja dócil, não ataque mais ninguém. Aí a serpente começa a ser absolutamente dócil, as crianças começam a ver aquilo, começam a fazer bullying com a serpente, batem na serpente, espancam a serpente, jogam a serpente para lá e para cá, né, e a serpente quase morre. Quando o guru volta e ela encontra o mestre, ela fala, mestre, eu cumpri sua ordem, não ataquei mais ninguém, mas olha o meu estado, né? Aí o mestre diz assim para ela, ele cura ela e diz, eu disse para você não morder mais ninguém, mas eu não disse para você não mostrar suas presas. Segura essa ideia. O outro trecho que o outro rapaz comenta, ele coloca ali dois trechos, né? Os clássicos de Jesus, eu não vim trazer a paz, mas a espada. E o outro ele diz aos discípulos que se as pessoas não tiverem, que se as pessoas puderem, que vendam suas capas, vendam suas casas e comprem espadas. Tá, vamos lá. No caso de Shri Ramakrishna, ele estava dizendo para nós, sejam inofensivos, pratiquem a Ahimsa, mas sejam claros, sejam firmes,
demonstrem autoridade, demonstrem seriedade, demonstrem firmeza nas suas opiniões, demonstrem força interna, víria, coragem. E aí você não vai precisar agredir ninguém para defender teu espaço, para defender teu ponto, para defender suas ideias. Aqueles que tiverem a cabeça no lugar vão, de alguma maneira, respeitar os seus limites. Sobre o ensinamento de Jesus, de novo aquela história que eu falei, que eu não sou um teólogo cristão, não me interessa em ser, não mesmo. Eu leio os evangelhos como eu leio um livro de sabedoria. Não é uma escritura para mim. Ponto. Mas, reconhecendo Jesus como um cara incrível, como um mestre, eu diria que quando ele fala, eu não vim trazer a paz, mas a espada, ele está colocando nos mesmos termos que levam os fanáticos, mal representantes da fé muçulmana, da fé islâmica, a entender que quando o profeta Mohammed fala de jihad, ele está falando de uma guerra santa para você matar os infiéis de fora. E o que eu acredito sobre isso, lendo os mestres sufis e lendo os santos católicos, que são quem melhor executou esses ensinamentos e realizou esses ensinamentos, eu diria, primeiro, literalizar e circunstancializar o ensinamento espiritual é matar o ensinamento espiritual. Quando você tenta aplicá-lo como uma norma absoluta e irrevogável de moral para o mundo, você está matando o ensinamento. Quando ele se torna uma coisa exotérica, quando ele se torna uma coisa centrípeta e não centrífuga, quando ele não é uma força interna, quando ele não é sobre uma realidade interna, quando ele não é sobre a transformação do seu sujeito, você mata o ensinamento porque você está tentando enfiar na goela dos outros o que você não tem firmeza, claridade, entendimento e realização em si mesmo. Você quer convencer o outro da tua fé e do teu ponto de vista, porque no fundo, você mesmo não sabe muito bem do que está falando. Então, jihad e essa espada, essa guerra que Jesus vem trazer, é esse abalo sísmico da revolução de si. Esse sacudir das ideias imperfeitas, esse abalar das próprias estruturas, essa reviravolta nos âmagos do teu ser, porque entrar numa via espiritual não é pacífico. Entrar nessa via de autoconhecimento é morrer antes de morrer, é tomar muita porrada na cabeça, é ser criticado gratuitamente. Eu nem tô falando de mim, tá? Eu tô dizendo, você vai perceber isso. Se você quiser se transformar, você vira do avesso. Isto é um cenário devastador no primeiro momento. Beleza? Beleza. Sobre a parte dele dizer, vendam tuas coisas e comprem espadas. Se você ler o trecho inteiro, ele tá falando com os apóstolos, pouco antes, com os discípulos, pouco antes de ser preso, ele está dizendo assim, que entre os gentios, os povos não convertidos à fé do Deus único, aqueles que detêm maior poder são chamados de benfeitores. Ora, aqueles povos que detêm na força a verdadeira sabedoria, chamam de bons aqueles que são mais opulentos, mais orgulhosos, mais violentos. E ele, naquele mesmo momento, instila os discípulos a serem não senhores, mas servos. É esse o ensinamento. E aí ele ainda diz, porque quando é que eu mandei vocês saírem pelo mundo pregando, lhes faltou alguma coisa. Eles disseram, nunca. O que o pastor Caio Fábio fala sobre o próximo trecho, que é o trecho problemático? Que aquilo que ele diz em seguida é ironia. Você poderia dizer que é uma interpretação falha do Caio. Eu vou dizer por que eu concordo com ele. Então, ele diz assim, lá no Evangelho de Lucas, e vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Eu vos digo, eu vos destino o reino, como meu Pai mo destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre os tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Quer dizer, para que você conquiste esse reino dos céus que está dentro de vós, né? Então, e ele fala sobre essas coisas, que ele lá fala assim, não serei vós, eu lhes disse, os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores, mas não serei vós assim, não serei senhores da guerra, warlords. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Não se distingam pela força, sejam gentis não no sentido aqui, mas gentis no sentido de dóceis, amáveis, bondosos, atenciosos. Aí ele disse, disse também o Senhor, Simão, eis que Satanás os pediu para você andar como trigo. Aí ele, lá em 33, né?
Mas eu roguei por ti para que tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhes disse, Senhor, estou pronto para ir contigo à prisão. Aí ele disse, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Aí ele disse, quando vos mandei sem bolsa, alforja ou alparcas, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam, nada. Disse-lhes, pois agora, mas agora, aquele que tiver bolsa, toma, como também o alforje, e sai pelo mundo. E quem não tem espada, venda a sua casa e compre. Porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, e com malfeitores foi contado. Porque o que está escrito em mim terá de se cumprir. E eles disseram, Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhes disse, basta! E aí ele saiu e foi rezar. E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também seus discípulos o seguiram. Tá. O que acontece em seguida? O que o Caio diz? Ele diz assim, ele está dizendo, os malfeitores vencem pela espada, mas vocês vão ter que ter espada também. Aí eles falam, a gente tem aqui. Ele fala, putz, basta, vocês não entenderam nada. Eu estou acabando de dizer que todo mundo que é comum, todo mundo que não está pronto para essa verdade, vive de uma maneira comum. Todo mundo que vive de uma maneira comum não se entrega a esse ensinamento. E vocês saíram pelo mundo sem alforje, sem possessões, sem nada, sem seguranças, e deu tudo certo, certo? Certo. Mas eu agora estou mudando o que eu disse. Se encha de coisa, se encha de alforje, se encha de espada. O Caio está dizendo que ele está sendo irônico, tá? Beleza. Quem sou eu para ficar comentando evangelho? Mas, gente... Daí, o que acontece em seguida? Os soldados vêm prender Jesus. E Pedro, o esquentadinho da turma, puxa a espada e arranca a orelha de um cara. Eu sei bem como a cena aconteceu, ainda a pessoa falou pra mim, os caras não vieram com violência, o Pedro foi... Eu sei, eu li, tá bom? Tá bom. Aí o Pedro parte pra cima do cara, arranca a orelha do cara. Jesus come-lhe o toco, cata a orelha do cara, cura o soldado que ia prender ele, levá-lo pra tortura e pra morte, e diz pro Pedro, aquele que vive pela espada, morre pela espada. Se Jesus quisesse que eles fossem pra porrada, ele ia dizer, dê-lhe porrada, macacada. Mas não, ele falou, para, isso tem que ser cumprido. E ele ainda diz lá, hein, o meu destino tem que ser cumprido pelos maus. Eu acabei de ler isso aí. Ele está dizendo, vocês estão sendo esses maus que eu estou dizendo que vão fazer cumprir tudo que tem que ser cumprido. Quando ele vê as espadas. E aí ele dá uma reprimenda no Pedro e diz para eles que quem vive pela espada morre pela espada. Beleza. Ainda que esse texto tenha sido traduzido exatamente como Jesus disse, o que é bem duvidoso. Ainda assim, se você pegar o exemplo desses apóstolos, uma vez que o próprio Jesus falava que você conhece a árvore pelos seus frutos, pelas suas obras, pelos seus atos, todos eles foram mortos, sem expressar violência. São João, que não foi executado, ficou na ilha de Patmos, o que é basicamente uma sentença de morte. São Pedro, quando virou um mestre, foi condenado à cruz e não aceitou morrer da mesma forma que Jesus, ainda disse, me crucifique de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Paulo de Tarso, que não foi discípulo direto, foi apóstolo, foi decapitado. São Tomé morreu lá na Índia, tomando flecha, acho que era lança, tem até o sepulcro dele lá. Todos eles foram martirizados. Os cristãos primeiros, que não estavam envolvidos em guerra, que não estavam envolvidos em poder, que não estavam envolvidos em disputas de fé, todos eles entregaram suas vidas por sua fé de maneira pacífica. Engraçado, Mateus. Mateus, que tem o nome de um dos caras. O exemplo de vida desses caras, parece que eles cataram, que eles falaram assim, pode crer, o mestre mandou a gente comprar espada e ir pra porrada. Não. A vida dos caras diz o contrário. O cristianismo começou a tornar-se violento depois que a igreja sacou que era muito legal esse negócio de ter... A igreja não, o Império Romano sacou que era muito legal ter uma igreja, ter uma religião que fomentasse a salvação num próximo mundo. Não é isso que Jesus disse, mas era assim que a igreja controlava as pessoas, que instilava as pessoas pelo medo, que instilava as pessoas a dominarem pela violência e converter as outras pessoas de outras fés pela violência. Isso não tem nada a ver com o cristianismo. Mas
ainda assim, o cristianismo foi quem mais fez guerra. E os cristãos? Ora, né, as guerras mundiais todas, as maiores guerras do mundo foram perpetradas pelos cristãos. Bom, ou não, você vai dizer que o Mussolini pagando por o Estado do Vaticano, ou todo o nazismo, ou todo o mundo colonial das navegações, dizendo que iam evangelizar o mundo, fazendo genocídios nas Américas, genocídios na África, genocídios na Ásia, eram os cristãos, os supostos discípulos seguidores do grande profeta, do grande Messias, da não violência, do quando te baterem numa face, ofereça a outra, etc e tal. Bom, no Sanatana Dharma, entende-se. Aí você vai dizer, mas tem lá Bhagavad Gita, o Krishna falando pro Arjuna, vai pra porrada, Arjuna. Bom, eu também entendo a Gita como um texto simbólico. E não sou só eu não, bonitão. Os seguidores do Sanatana Dharma nunca, até onde eu sei, até hoje, nunca usaram da Gita como argumento teológico para ir à guerra, para conquistar outros povos. Isso é uma coisa que todo Hindutva sente orgulho de dizer. Nosso texto sagrado nunca fomentou guerra. Quando eles foram à guerra, quando eles foram às conquistas, foi por própria obra da ganância, foi por própria obra, sei lá, da necessidade, ou própria obra do que fosse. E aí, a gente tem os Sikhs, que são santos guerreiros, que estavam sendo massacrados. 2 dos 10 gurus foram martirizados. Guru Arjan Dev e Guru Tegh Bahadur. Guru Gobind, que tinha que lutar para poder manter seu povo vivo, criou uma série de regras no Dharma Sikh para que eles fossem guerreiros não violentos. Então, coisas do tipo, ele embebia as flechas dele em ouro, para que quando ele acertasse alguém, se a pessoa só se ferisse, ele tivesse dinheiro para pagar os médicos, se ele morresse, a família pudesse custear os funerais. Ele dizia que um Sikh deveria viver como um santo, mas se a necessidade, a vida de inocentes e o Dharma estivessem em perigos, se a necessidade pedisse, se a vida de inocentes e o Dharma estivessem em perigos, que você lutasse como um demônio. Quer dizer, e o Sikh nunca pode desferir o primeiro golpe. Ele se defende. Isso é o Sikhismo, que veio muito depois de todas as tradições dhármicas. E o Sikhismo tem um braço inteiro de yogis renunciantes que não se envolvem com as disputas do mundo. Certo? Quando a gente fala de yoga, nós falamos de ahimsa. Tem gente que traduz ahimsa como inofensividade. Ahimsa é literalmente não matar ou não ferir. É não, himsa é ferir, violentar. O Vyasa, que é o maior comentador do Yoga Sutra, de Patanjali, o grande tratado de yoga, vai dizer assim, quando fala-se dos yamas e niyamas, as qualidades essenciais que o yogi, o aspirante ao yoga, o aspirante à união divina deve ter para realizar a consciência máxima, ele diz dessas 10 qualidades essenciais que a maior delas é a ahimsa e que todas as outras, contentamento, aciamento, moderação, contenção, veracidade, todas as outras 9 são para a perfeita execução de ahimsa e que dela provém a verdadeira felicidade. E dá pra gente desconfiar por quê? Porque quando o seu coração não instila ódio e não premedita ferir o outro, você está em paz. A grande descoberta que o Nelson Mandela fez ao longo de décadas de prisão injusta foi que quando ele era um guerrilheiro terrorista, em busca da justíssima guerra contra o apartheid, caso você não saiba, o apartheid foi um regime que cristãos ingleses impuseram na África do Sul, olha que coisa, dizendo que pretos e brancos eram diferentes e brancos eram superiores, estava justo o Mandela falar assim, desce da porrada. O Mandela, na prisão, lendo a biografia do Gandhi, lendo as cartas do Gandhi, estudando a vida dos grandes mestres, entendeu que pela violência eles não conseguiriam mudar o mundo. Bom, a gente está tentando mudar o mundo com idealismos, grandes revoluções, grandes ideias, desde sempre. É o que faz com que eu acredite em revolução de si. Não existe possibilidade da transformação do mundo de forma exotérica, de forma exógena.
Ela tem que ser endógena, cada indivíduo tem que conscientizar-se da sacralidade da vida, da importância da vida de si e do outro. Não dá para tentar impor ideias luminosas goela abaixo. Dá errado. Olha a Revolução Francesa, olha todas essas revoluções. Bom, e como exemplo máximo disso, a que se pese gente desinformada falar mal dele, o maior exemplo que a gente tem disso é Mahatma Gandhi. Leia a autobiografia dele, Minhas Experiências com a Verdade, é lindíssimo. E eu não estou dizendo aqui que o Gandhi era um Diva Mukta, mas ele era, para os padrões do que a gente tem de ser humano hoje, um gigantesco ser humano. E veja a Sua Santidade Dalai Lama pregando paz e concórdia. E veja cada um dos seres ditos espirituais que entraram para a nossa história, todos eles apregoavam a gentileza, o carinho, a candura. Como é possível que a gente acredite que, em nome da autodefesa, a gente tem que suscitar violência? Eu não estou dizendo aqui, porque aí já vai vir a galera aqui pró-governo, né? Diz assim, se um bandido vier com a arma na sua frente, você vai o quê? Dar uma flor pra ele? Não, se um cara vier com uma arma na minha frente, eu vou dizer, calma, o que você quer? Pode levar. Porque, inclusive, segundo todos os estudos científicos feitos a respeito de porte de armas, dá errado. Mesmo gente com treinamento, mesmo gente com preparo, em situações de crise, tendem a fazer bobagem se estão armadas. Todos os estudos sociológicos, psicológicos e psiquiátricos mostram isso. Todos os estudos psicológicos e psiquiátricos acerca de quem teve que tirar a vida de alguém por necessidade mostram que essas pessoas ficam marcadas e machucadas pro resto da vida, porque não é natural matar outro ser, que dirá outro ser humano. Dá tilt, dá ruim. Quem acha legal, quem começa a pegar gosto por matar, fica desarranjado da sociedade. Nós começamos naturalmente a vê-los como predadores estranhos. Instintivamente a gente sabe que essas pessoas não são legais. Tem recuperação para todas elas. Eu acredito nisso. Mas não é natural supor que seja bacana tirar a vida de alguém. Guilherme, você está cheio de espada aí. Faz parte de uma época minha pré-yoga super beligerante, em que eu achava o máximo. Eu ainda gosto de fazer arte marcial. Eu acho o máximo você saber fazer autodefesa. Isso tem a ver com o que Shri Ramakrishna fala. Sabe, vai mostrar tuas presas. Eu acho de uma estética muito bela as espadas. Eu acho o significado da espada, que todo mestre sempre usou, porque era o que tinha lá, muito legal. Essa ideia de viveka, de separar o verdadeiro do falso, certo do errado. E veja, eu sou devoto de Mata Kali. Eu tenho a Kali como uma forma de Deus. Eu sei que o mundo tem suas feiuras e suas agruras. Mas não é por isso que eu quero participar de todas elas. Todos os yogis vão dizer, se você quer paz de espírito, abra mão da violência. E é uma ideia radical. É por isso que ele veio trazer a espada e não a paz. Porque quando você propõe não violência para uma pessoa, você automaticamente faz essa pessoa ficar ultrajada. Parece bizarro, né? Mas as pessoas ficam ofendidas quando você diz, tá tudo bem ser legal com outra pessoa. Tá tudo bem você querer dialogar. Tá tudo bem você querer conversar. É muito curioso, sabe, Matheus, que boa parte dessa galera que quer instilar a violência, falar, vamos pra porrada. Boa parte delas. Quando você fala, né, quando você defronta de face a face, é bem comum que elas arreguem. E eu não tô aqui fazendo um comentário machista de, na minha frente você arrega. É porque é instinto de autopreservação de cada um de nós. Tá lá no Yoga Sutra, né? Que a Bhinivesha, o medo da morte, o senso de autopreservação, afeta até as mentes mais sábias. Então, quando a gente está diante das circunstâncias terríveis, a gente arrega. O Bernard Cornwell, que é um grande escritor inglês, cara que tem nada de espiritual nos livros dele, tá? É super violento, você quer ver espada, vai lá. Mas é bem legal o jeito que ele descreve batalhas. Em todos eles, quando as pessoas estão lá nas paredes de escudos, os vikings e os nórdicos e os normandos e os bretões e, enfim, os saxões. Leia as Crônicas de Arthur. É bem legal ler, porque ele vai contando que a galera precisava encher o caneco e ficar absolutamente fora de si, em frenesi de batalha, para ter coragem de enfrentar uma outra parede de escudos onde
a probabilidade de você ser morto era muito alta. Muita gente se cagava e se mijava antes de chegar na hora de lutar. Muita gente saía chorando e era morto por conta de ser desertor. Ou seja, não é natural. A gente não gosta disso. Nós inventamos violência por causa de ganância, de ignorância. Nós inventamos violência como uma forma de dominação que sempre é falha em suas justificações. Todo grande pensador, todo grande filósofo era em si também um pacifista. Como é possível que você diga que você busca espiritualidade, busca encontrar paz nesse reino interno e queira ser a favor de violência? Toda vez que eu estudei com artistas marciais de verdade, eles diziam, todo esse esforço, essa tapácia com o corpo, essa, como é o nome? Austeridade com o corpo, esqueci, me fugiu a palavra aqui, mas esse exaurir do corpo não era para te treinar na violência, era para te treinar na paz, para você espancar o saco de pancada e se aliviar internamente e não precisar espancar ninguém. Meu grande professor de karatê, que foi meu primeiro grande mestre na vida, o mestre Walter, a vida inteira incitava os alunos a não buscar confusão. E se tiver que, né, todos os professores de arte marcial falam, precisa se defender, precisa mostrar suas presas, mostra as suas presas, se defende e sai correndo, não fica lá. Não é natural que a gente busque violência. Por fim, para fechar essa história, um pouco de filosofia. Existe uma diferença fundamental entre violência e agressão, ou agressividade e violência. Agressividade vem do grego agrid, que vem da mesma raiz de ir direto, ir em frente, de ser assertivo. A agressividade não necessariamente precisa ser violenta. Quando eu digo para você, para! Isso é agressivo. Mas se eu digo isso quando você está prestes a ser tirado um poço, ou quando você está prestes a botar a mão numa chapa quente, eu fui agressivo, mas de uma forma que foi eficiente para te proteger. Violência vem do latim, violentatus, alguma coisa assim. Diga, se eu falei bobagem, diga onde quer que você esteja, apareça. Me corrija. Violência vem do latim, que é violar, corromper, perverter, invadir, né? Empobrecer. São duas culturas bem diferentes, né? A grega, que é uma cultura contemplativa, a cultura da filosofia, a cultura que fala do ócio, do esvaziamento, da contemplação do belo, e a cultura romana, que acreditava fascistamente que a civilização romana era o ápice da civilização humana e que eles tinham o dever de dominar e colonizar todos os povos, custasse o que custasse, escravizar quem não se submetesse, porque eles eram o ápice da civilização. Essa é a ideia de violência. E qualquer que seja a instância dessas violências, até contra si, elas não nos levam à paz que nos conduz à verdadeira liberdade. É isso que eu acho sobre violência. Como eu disse, se eu falei bobagem em relação aos evangelhos, minha interpretação de Jesus é que ele era um Mahayogi, um Mahavatar, que ele era um grande mestre, ele era um Jivamukta. Ele veio trazer a paz interna para as pessoas a partir dessa espada do discernimento, desse tormento que faz com que você desconfie, que muito provavelmente suas certezas mais enraizadas, suas ideias mais pré-prontinhas estão equivocadas, estão insuficientes, estão empedernidas, precisam se transformar com urgência. O mundo urge que a gente ouse não ser violentos. Olha só o que a nossa suposta ação efetiva a partir de violência está causando em termos de aumento de população presidiária, em termos de assassinatos. O Brasil é um dos países que mais comete homicídios por uso de armas. Onde é que está faltando arma nesse diacho desse país? Não é o cidadão que tem que se armar, é a polícia. A polícia também precisa se armar de valores, a polícia precisa se armar de um treinamento competente, de inteligência, de tecnologia, para não precisar colocar os coitados e as coitadas dos nossos grandes soldados em situações de guerra, sabe? A gente tem hoje tecnologia com drone e o cacete A4, desculpa o palavrão, mas para não ter que colocar policiais para serem submetidos a ter que matar e se defender e serem mortos todo santo dia por salários de miséria. A violência do Brasil ela é estrutural. Ela não tem a ver com falta de armas, ela tem a ver com falta de caráter de governantes de todos os lados, de direita, esquerda, cima, baixo.
tem a ver com falta de vontade da elite econômica, tem a ver com falta de instrução filosófica, de instrução espiritual. E enquanto isso for passivo de, ai, mas eu acho diferente, perdemos. Enquanto a gente achar que é passível de a gente discutir, não, mas um pouquinho de violência não faz mal a ninguém, perdemos. Mas tudo bem, você quer continuar sendo violento? Eu só digo uma coisa, eu sei me defender. Me treinei para isso, mas não acho um caminho legal. Mesmo. Acho uma tristeza, acho a tragédia da civilização a gente achar que o caminho é a gente destruir a vida, a dignidade e a singela singularidade que é cada vida humana. Vyasa e Patanjali vão dizer, se você quer praticar yoga, se você quer o samadhi, o princípio, a primeira regra dos niyamas é a ahimsa. Contenha as tuas violências, senão você é pouco mais que um animal. Até lá, você é menos que um animal. Porque um pacho, um animal acorrentado, um animal doméstico, ele está bem treinado, ele não ataca os seus donos. Um animal selvagem, eu não lembro agora como chama animal selvagem, mas um animal selvagem só ataca para se defender ou para se alimentar. O ser humano é a única desgraça de animal que ataca por prazer e diversão. Que vai pro raio da África ou pro raio do Pantanal, meter bala em animal selvagem, achar que super heróico, ter uma arma que consegue fazer uma mira como se um bicho que tá a 1 quilômetro de você estivesse aqui na sua cara, mete-lhe um pipoco num raio de um elefante que tá ali vivendo sua vida em paz e, nossa, que puta herói esse cara! Nossa, gente, sério, isso me tira do sério. Ai, vai pra África matar leão. Vai, beleza, quer matar leão? Então tá, vai pela espada. Jesus não mandou você comprar espada? Compra uma espada, bonito. Compra uma espada e vai pra savana pra matar leão na espadada. Mas vai. Ai, me exaltei um pouco no final, né, Matheus? Foi injustificado? Tá tudo bem meu descompasso aqui? O Matheus é tímido, mas eu vou dizer, ele fica tão puto com essas coisas quanto eu, não? Sim. Cara, gente, pelo amor de Deus, que covardia, que mundo cão que a gente tá vivendo. Tá bom, fiquem em paz. Gostou desse vídeo? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para receber as notificações, clicar no joinha, deixar seu comentário, sua sugestão, sua crítica, seu elogio, seu comentário, seu apoio, etc e tal. Esse trabalho pode crescer na medida em que pessoas que acreditam nele o espalhem. Então pega esse link, manda para os teus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em tudo quanto é lugar que você acha que ele possa fazer a diferença. A gente se vê no próximo vídeo.